Walter Lantz, o futuro criador do Pica-Pau, teve uma carreira bem movimentada antes de desenhar seu personagem mais famoso. Ele deu seus primeiros passos na animação quando conseguiu uma vaga nos estúdios montados pelo magnata da imprensa William Randolph Hearst. Hearst não se preocupava muito com os lucros dos desenhos animados de seu estúdio. Ele os via mais como um meio de chamar atenção para as tiras em quadrinhos publicadas em seu jornal. E Hearst era fascinado por cinema e animação, então esse estúdio é algo que ele montou para ele. O que ele mais queria era ver grandes animações saindo daquele estúdio. Esse estúdio ficava em um prédio bem simples, estava próximo a uma linha de trem e de tempo em tempo passava um trem e sacudia todas as pranchetas de desenho. Grandes nomes da animação passaram por lá. John Terry, irmão do Paul Terry, Frank Moser, John Foster, Vernon Stallings, Jack King e Bill Nolan. Embora alguns desses já tivessem alguma experiência, a grande maioria ainda estava aprendendo sobre animação ao mesmo tempo que o jovem Walter Lantz. Essa era uma forma de arte que ainda era algo novo para todo mundo, até mesmo para o diretor Gregory LaCava. As técnicas e tecnologias eram precárias. A equipe fazia desenhos animados estrelando os personagens dos quadrinhos do jornal de Hearst. Então tinha Bring Up Father, Happy Hooligan, Crazy Cat e Sobrinhos do Capitão. Esses desenhos eram bem primitivos. Eles tinham pouco movimento, eram praticamente quadrinhos projetados numa tela de cinema. Mas aos poucos o trabalho do estúdio foi evoluindo. Green Network trouxe um conhecimento avançado de anatomia e fazer algumas animações bem ousadas para os padrões na época, como fazer um personagem virar. Muito do humor dessas animações vinha das soluções que os animadores encontravam para fazer uma animação e do ponto A até o ponto B. Por exemplo, se um personagem precisava pegar um objeto que estava longe, eles faziam o braço dele esticar de uma forma exagerada. E aí a graça ficava nisso, em movimentos exagerados. E foi nesse estúdio que Bill Nolan desenvolveu o estilo hoje conhecido como Rubber Hose, ou mangueira de borracha, porque ele desenhava os braços e pernas dos personagens como se fossem mangueiras. Ele fazia um braço todo flexível, arremessando objetos, e isso era sensacional naquela época. E nisso ele encontrou um jeito mais único de desenhos animados apresentarem humor físico. O diretor Gregory LaCava era bem envolvido no processo, ele não deixava tudo nas mãos dos animadores. Ele criava várias histórias, esboçando as cenas, o que era basicamente storyboards antes de existir o termo. E ele também estimulava os animadores a aprenderem sobre pantomima. Do outro lado da cidade de Nova York, os animadores no estúdio de Pat Sullivan faziam desenhos animados de Charlie Chaplin, estudando fotos e filmes do ator. E LaCava também pegou alguns rolos de filmes de Chaplin para os animadores estudarem os movimentos, contornando cada etapa das ações quadro a quadro. Isso levou a um salto na qualidade notável. Infelizmente não são muitos os desenhos animados que sobreviveram dessa época. E o Walter Lantz estava lá, no meio dos primeiros dias da indústria da animação. Walter Lantz inicialmente era o operador da câmera que fotografava cada quadro da animação. Logo ele saiu das câmeras e passou para a arte final e rapidamente se tornou assistente de Vernon Stallings, um animador que às vezes também era acreditado como George Stallings. Aos 19 anos, Walter Lantz se tornou um animador propriamente dito. Walter acumulou muito conhecimento sobre anatomia nos seus estudos e trazia um trabalho diferenciado, tanto que seu salário recebeu diversos aumentos nessa época. Isso permitiu botar adiante o seu plano de trazer sua família para morar com ele em Nova York. Ele arrumou um apartamento no Bronx. E LaCava, sabendo que Walter queria trazer seu pai e irmãos para Nova York, lhe concedeu um outro aumento e ainda emprestou um dinheiro para ele comprar alguns móveis. E quando Lantz foi pagar ele de volta, LaCava não quis aceitar. Ele disse que sabia que Walter ainda ia fazer muito sucesso e, quando chegasse no topo, era só pagar um jantar para ele.
Walter também aproveitou várias oportunidades para complementar a sua renda. Fred Kafka, o ricaço que pagou seu curso de artes, o ajudou a virar um membro honorário do Clube Atlético de Nova York, e ele passou a fazer ilustrações para a revista desse clube. E Walter também ilustrou um livro escrito por Fred Kafka, e várias publicações receberam ilustrações e cartoons de Walter Lantz. Durante um breve período, ele publicou uma tirinha diária estrelando um personagem chamado Speedy, e Walter Lantz também fez alguns cartoons para uma revista que tinha como proposta promover a lei seca, algo que ele não apoiava na realidade. Pelo contrário, Walter Lantz consumia várias das alternativas que surgiram na época da lei seca, bebidas que o pessoal improvisava com álcool de cereais e um suco de fruta, coisa que, segundo ele, dava para soprar fogo se colocasse um fósforo na frente. E Lantz estava ganhando uma ótima quantia naquela época e andava com cartunistas e atletas. Ele bebia e curtia a cena noturna, mas não tanto quanto o seu irmão Al, que em Nova York entrou na boemia total e virou um parceiro de aventuras de Walter. Al, uma época, inventou de virar piloto de corridas e comprou um carro para isso. Walter e Al saíam escondidos do pai para participar de competições em cidades vizinhas, até o pai deles descobrir e explodir com eles. E os dois decidiram que era melhor parar com isso para não matar o coitado. O desenvolvimento do estúdio de William Randolph Hearst e da indústria da animação como um todo foi interrompido pela Primeira Guerra Mundial e levou à convocação de vários animadores. Lantz estava um pouco abaixo da idade e foi um dos poucos que permaneceram, o que representou uma oportunidade para Walter Lantz porque ele acabou responsável pela série Jerry on the Job, atuando pela primeira vez como um diretor de desenhos animados ao lado dos poucos funcionários que ficaram no estúdio. Essa era uma adaptação dos quadrinhos de Walter Hoban e tinha como protagonista um office boy, assim como Walter Lantz tinha sido apenas alguns anos antes. Walter Lantz mostrou um ótimo trabalho e Lacava o colocou para fazer os desenhos Ted Cartoons, uma série de animações baseadas no trabalho do cartunista Thomas Durden e que eram exibidos nos finais dos noticiários produzidos por Hearst. Porém, por mais que Hearst adorasse desenhos animados e produzisse praticamente por gosto, estava chegando num ponto em que não compensava mais. Essas animações não faziam um sucesso a ponto de justificar o funcionamento do estúdio em meio aos problemas financeiros de Hearst naqueles tempos de guerra. Hearst decidiu fechar o estúdio e Walter ficou sem emprego, mas não por muito tempo. Logo ele conseguiu trabalho nos estúdios Barré Powers, fazendo animações dos personagens Mutt e Jeff, mas isso foi uma breve passagem porque Walter Lantz já era meio que conhecido como um prodígio na animação e estava chamando a atenção na área. John Randolph Bray, um dos pioneiros da animação, contratou Walter Lantz em 1920. E isso seria uma continuação do trabalho de Walter nos estúdios de Hearst, porque Hearst fechou seu estúdio, mas ele queria que seus personagens continuassem em evidência e que continuassem nos cinemas. Então ele fechou o estúdio, mas logo começou a terceirizar a produção dos desenhos animados para vários outros estúdios, incluindo o Bray Studios. E eles eram lançados como se fossem da IFS de William Randolph Hearst. Na época em que contratou Walter Lantz, Bray tinha acabado de perder alguns funcionários como Earl Hurd e Max Fleischer, que saiu de lá para abrir seu próprio estúdio com seu irmão Dave. Sem muito pessoal, Bray colocou Walter Lantz para ser o diretor-geral, o cargo que era de Max Fleischer. O primeiro trabalho de Walter Lantz seria trazer de volta uma série de sucesso do estúdio, o Coronel He's a Liar, um personagem que era meio que uma paródia do presidente Roosevelt. Walter escrevia os roteiros e dividia as funções de diretor com outro saído dos estúdios de Hearst, o Vernon Stallings. Essa era uma nova versão do personagem He's a Liar, trazendo uma combinação de desenho animado com live action, algo que Max Fleischer desenvolveu no estúdio de Bray e com o qual estava fazendo muito sucesso no seu próprio estúdio. Quando Walter Lantz perguntou para Bray quem seria o ator nas partes live action, Bray respondeu:
Você. E Walter perguntou: e quem vai ser o diretor dessas partes? Bray respondeu: não temos como pagar um, vai ser você. E quem vai escrever os roteiros? Você, claro. Bray já estava ficando impaciente, então Walter perguntou com muito cuidado: quem vai fazer a maquiagem? Bray mandou ele assistir alguns filmes no cinema para ver como eles faziam. Stallings, que era para cuidar de parte da animação, desenvolveu um hábito com o álcool que estava passando dos limites. Ele saía para beber no meio do dia e às vezes não voltava. Bray uma hora decidiu que não dava mais. Em 1924 ele demitiu Stallings e Walter foi promovido a animador-chefe. Ele passou a ganhar $250 por semana, o que faz dele um dos profissionais da animação mais bem pagos que temos notícia daquele período, se não o mais bem pago. Lentz tinha permissão de ter alguns assistentes e contratou um rapaz chamado Seamus Culhane, que começaria no estúdio como um faz-tudo, mas logo estaria escrevendo roteiros e no futuro seria um grande animador, muito importante para o Pica-Pau também. Culhane, por acaso, teve como colega na escola de artes que cursou um dos irmãos de Walter Lantz, o Michael, que no futuro se tornaria um renomado escultor. Coronel He's a Liar fez algum sucesso inicialmente, mas o público perdeu o interesse rapidamente. Walter, que a essa altura às vezes assinava como Walt Lantz, tratou então de lançar um personagem seu, Dink Doodle, uma espécie de nova versão de Cherry on the Job. Doodle era sempre acompanhado de um cachorro. Esses curtas também combinavam animação e live action, mas eram talvez um pouco mais variados que os dos estúdios Fleischer. As partes live action dos estúdios Fleischer geralmente eram dentro do estúdio, mas Walter ia atrás de fazer filmagens em outros lugares, como o campo ou a praia. Walter Lantz, nesses curtas, usava uma maquiagem e óculos que era claramente inspirado no ator Harold Lloyd. Walter Lantz, mais velho, diria que se considerava um péssimo ator, que ele tinha apenas 4 expressões. Mas essa série foi bem popular durante um bom tempo. Ela durou 26 curtas. Às vezes o irmão de Walter, o Al, fazia algumas pontas neles. Infelizmente, os negativos de muitos desses curtas foram destruídos em um incêndio. Tem um projeto em andamento, o Bray Animation Project, que tenta encontrar e restaurar algumas cópias. É toda uma parte da carreira de Walter Lantz que merecia ser mais reconhecida. E o Walter acabou usando seus dotes de atuação em algumas produções dos estúdios Bray que eram apenas live action. Eles produziam alguns curtas educativos, por exemplo, e Walter estava lá. Além de Dink Doodle, Walter Lantz criou uma outra série, Unnatural History. Eram algumas paródias de documentário com títulos como Como o Elefante Conseguiu Sua Tromba. Era outra combinação de animação e live action. Walt Lantz também desenvolveu outra série na Bray, chamado Pete the Pup, um desenho que às vezes era lançado como Hot Dog Cartoons. Pete era um cachorro e esse Pete fez um sucesso considerável também. E o Walt Lantz, como aparecia como ator no cinema, começou a ser reconhecido em restaurantes e seus trabalhos eram bem populares. Só que esses curtas sofreram o impacto de uma grande mudança no cinema. Em 1927, o cantor de jazz inaugurou a era do cinema falado. Para a animação, isso representou 2 grandes problemas. O primeiro é que os estúdios que não conseguiram fazer a transição para o som ficaram para trás, como a gente já falou no vídeo sobre a queda do gato Félix. Mas teve uma outra coisa que aconteceu na janela de tempo entre o surgimento do cinema falado e o surgimento de desenhos animados com som também. O problema foi que o cinema falado era a grande novidade do momento em termos de cinema. E muito do apelo de animação naquela época era de ser uma novidade, de ser uma curiosidade. Eram desenhos em movimento, algo diferente de atores filmados. E como agora tinha uma outra grande novidade, a animação perdeu um pouco do seu apelo, pelo menos durante um tempo. Enquanto os desenhos continuaram mudos, o interesse do público caiu. Pete the Pup e Unnatural History permaneceram em produção até o fechamento dos estúdios Bray em 1927.
quando perderam seu distribuidor. Mais uma vez, Walter Lantz, ou Walt Lantz, ficou sem emprego. Só que dessa vez não tinha várias oportunidades à sua espera. Nova York já não era mais o grande centro de produção de desenhos animados. Estúdios como o Terry Toons e os dos irmãos Fleischer só tinham vagas de animador. E Lantz, a essa altura, já era um cara que acumulou funções de animador, diretor, roteirista, ator. E pegar um emprego de animador simplesmente seria dar um passo para trás na sua carreira. Ele até chegou a pensar que a animação era algo que tinha chegado no seu auge, ele aproveitou, mas que agora tinha acabado. Walter Lantz tinha um amigo, o ator Robert Vignola, e Vignola o encorajou a tentar a sorte em Hollywood. Porque Hollywood é que estava se firmando como a grande capital mundial da produção de entretenimento, tanto live action quanto animação. Por sinal, era lá que outro profissional da animação, chamado Walt, tinha seu estúdio e produzia uma série de desenhos animados estrelando um coelho chamado Oswald, um personagem que faria parte da vida de Walter Lantz. Walt Lantz conversou com seu pai sobre o estado da indústria do entretenimento e sobre as oportunidades que poderia encontrar em Hollywood. E seu pai entendia perfeitamente. Ele disse apenas para o seu filho: vai. E vamos falar sobre a chegada de Walter Lantz em Hollywood em um outro vídeo, mas por enquanto, se você não assistiu ainda, você pode conferir a primeira parte dessa nossa série sobre a carreira de Walter Lantz clicando aqui. E deixe um like se curtiu. Um abraço e até uma próxima.